amantes dos professores aventureiros desse Brasil, esse vídeo é pra você. Por quê? Porque eu vou falar do professor mais querido, habilidoso e afanador de relíquias de todos os tempos. Ah, como assim afanador de relíquia? Ué, vem comigo, que eu te conto. Olá, minha gente, eu sou Mel Rezende e esse é o Pensando a Docência, mais precisamente no quadro Docência Nerd Sim, porque este quadro é conhecido por fazer análises de contexto histórico de produção de tudo que é produção cultural da humanidade. Mas é importante que a gente utilize nas aulas e que a gente possa discutir sim questões que fazem muito sentido dessas produções, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Até porque, ladrão ou herói, o Indiana Jones ocupa um espaço no nosso coração. Criado em 1981, Henry Jones Jr., ou, como é conhecido, Indiana Jones, é um dos personagens mais famosos dos filmes de ação. Isso porque ele é cheio de habilidade com seu chicotinho e dono de um humor surpreendente, típico de professor. George Lucas, o criador do Indiana Jones, já fazia um baita sucesso ali com a trilogia original do Star Wars no final da década de 70 e decidiu se juntar com Steven Spielberg, que já tinha dirigido Tubarão em 1975, para criar uma nova franquia que trouxesse de volta ali o espírito dos filmes de ação lá da década de 1930. Década essa que, inclusive, ficou conhecida como a Era de Ouro da Aventura, porque foi um período de descobertas arqueológicas, como escavações científicas em sítios arqueológicos e expedições exploratórias em todo o mundo, o que traz aqui um alerta de polêmica. O alerta polêmica soa nesse lugar, porque exploração, aventura, afanação de relíquias, essas pessoas pegavam os artefatos de outros povos para levar para outros lugares. Fique aí, não perca, assista esse vídeo até o fim para você entender do que a gente está falando. O contexto histórico e de produção da saga Indiana Jones está relacionado ao período em que os filmes foram produzidos e lançados, que no caso foi a década de 80. Inclusive a gente já fez vídeo aqui nesse canal falando sobre coisas da década de 80, marcada por uma onda de filmes de ação e aventura que se inspiraram em histórias pulps, né, ou as chamadas pulp fictions, quadrinhos e séries de aventura lá do início do século XX. Na história dos filmes, o Indiana Jones é um arqueólogo e professor universitário que dá aula em uma universidade fictícia chamada Marshall College. Ele é especializado em história antiga, arqueologia e culturas antigas. Mas a maior parte das aventuras dele acontece onde, gente? Acontece onde? Fora da sala de aula. Até porque a universidade estava monótona, né? Tava sem graça. Ele viajava pelo mundo em busca de artefatos históricos e tesouros perdidos, lutando contra quem? Contra quem você acha? Contra nazistas, né? E contra outros vilões ao longo do caminho. E eu fico aqui pensando, não é mesmo? O que será que esse homem corrigia atividade? Como é que será que esse homem planejava a aula, preenchia diário? Que hora que ele fazia relatório? Que hora? Que hora que ele fazia isso? Meu Deus. A saga tá indo pro seu quinto e último filme. O Indiana tá idoso, precisa se aposentar. Ninguém aguenta, né, gente? Até porque, pensando eu aqui, vou dar aula até que idade? Vou ficar na sala de aula até quando? Até os 80, até os 95? Então tá na hora, né, de aposentar. Inclusive, se você assistiu algum filme dessa saga, ou se você é um fã e já assistiu todos, né, só falta assistir esse que tá no cinema, comenta aqui. Comenta pra gente saber. E se você é professor e também espera um dia se aposentar, também comenta aqui, porque a gente quer saber, né? A gente tá aí na esperança de um dia chegar lá. Então agora a gente vai falar de cada um desses filmes. A gente tá aqui pra falar um pouco desse contexto histórico e como é que eles são apresentados em cada um deles. O primeiro filme é Indiana Jones e o Caçador da Arca Perdida. Ele é de 1981 e foi ambientado em 1936, durante o período entre guerras ali, quase beirando já o início da Segunda Guerra Mundial. Ele reflete o clima de aventura, né, dos exploradores, arqueólogos ali da década de 30, né? O segundo filme é Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984. Esse já é ambientado em 1935, um ano antes dos eventos do primeiro filme. A história se passa na Índia colonial britânica e aborda tema como cultos religiosos e sacrifícios humanos. O terceiro filme é Indiana Jones e a Última Cruzada, esse de 1989, se passa no ano de 1938 e vai explorar ali a relação pai e filho, né?
tem o Sean Connery fazendo o pai do Indiana, o Henry Jones, e ali o Harrison Ford fazendo o Indiana Jones, naquela relação pai e filho um tanto quanto estranha, mas interessante ao mesmo tempo. Ali o contexto histórico é o crescimento e a ameaça do nazismo antes da Segunda Guerra e a busca pelo Santo Graal. Inclusive ele diz uma frase nesse filme que acabou se tornando célebre aí, logo eu vou falar sobre ela, então continua aí até o final desse vídeo. E aí então nós vamos pro quarto filme, que é o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, esse de 2008. Já estamos ali, ó, no filme em 1957, durante a Guerra Fria, então é pós-guerra, já tá um mundo bipolar, mundo bipartido, e o Indiana se envolve em uma busca pela lendária Caveira de Cristal, enfrentando ali agentes quem? Agentes quem? Soviéticos, é claro, né? Além de elementos sobrenaturais, porque aqui a gente já tem inclusive ETs, olha só. Que evolução. É interessante perceber a linha de fatos históricos dos filmes que, na trilogia, se passam todos na década de 30. E o quarto filme já se passa quase aí 20 anos depois, já num cenário mundial bipolar, se desenvolvendo mesmo que seja ali sob um viés bem específicos, né, nas produções de Hollywood que a gente já sabe, a gente já conhece. E por fim a gente tem o quinto, e a gente espera que sim, seja o último, o Indiana Jones e a Relíquia do Destino, de 2023. Esse já se passa no ano de 1969. Agora, nosso super prof... tá no cenário da corrida espacial e preocupado com o fato do governo dos Estados Unidos ter recrutado quem você acha? Ex-nazistas, para ajudar quem você acha? A União Soviética, na competição para chegar ao espaço. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal que a gente já fez sobre esse contexto de mundo, que muito tem a ver com essas produções de Hollywood. E depois disso tudo, o que a gente pode destacar e trazer para discussão, principalmente em sala de aula, né, nesse caso aí para diversas idades, é a questão da reparação arqueológica. Um debate que tá atualíssimo, inclusive a frase célebre que eu falei que eu ia citar dele é a seguinte: isso pertence a um museu. Na verdade, podia até ser uma frase de boa intenção, pensando que esse filme foi feito 34 anos atrás. Num tempo onde essas discussões ficavam só dentro das universidades, ninguém falava sobre isso. Discussões mais politizadas não existiam, essas reflexões não eram trazidas assim. Mas o que foi tratado durante muitos anos como aventura, citei aqui em alguns momentos, na figura do caçador de tesouros lá na década de 30, então a gente já tem que fazer a conta aí que já faz quase 100 anos, já passou quase um século dessa visão de mundo, né? Agora é visto como afanação, né? Como roubo ali por muitos críticos, inclusive por mim. Mas esse filme não vai acompanhar essa discussão, até porque o Indiana é um homem do seu tempo, ou seja, ele é um homem lá da década de 30, que foi criado na década de 1980, logo o tempo passou, o tempo foi evoluindo e não dá pra gente dizer que o Indiana Jones não mora nos nossos corações e não é um personagem querido. Até porque a sociedade muda e a gente vai trazendo outros tipos de discussão, outros tipos de olhar aí para tudo que é feito e produzido. Então vou ter 2 vídeos para você por aqui, já deixa aquele joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!